Lucas capítulo 8, a partir do verso 19. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Eles lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o Pai. Espírito Santo, pedimos que, nesse momento agora, enquanto ouvimos a Tua palavra, que possamos acolhê-la, honrando-a, e com a determinação de praticá-la, para que nós nos aproximemos do Senhor, nos tornemos íntimos do Senhor. À medida que a Tua palavra é transmitida, que o Teu Espírito Santo traga revelação e compreensão de verdades espirituais, transformadoras, para que a nossa vida seja impactada e reflita glória, honra e louvor ao Teu nome. Nós oramos assim, abençoamos cada mente, cada coração aqui presente, que sejam voltados agora com toda intensidade e foco na Tua palavra, naquilo que o Teu Espírito quer falar. Abençoe aqueles irmãos que estão nos acompanhando através dessa transmissão ao vivo, aqueles que terão acesso a essa mensagem posteriormente, que também sejam ministrados e o Teu nome seja exaltado. A Ti nós damos honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Lembra que uma vez nós estávamos fazendo um treinamento nos Estados Unidos e tínhamos uma equipe ali de missionários, e um dia uma irmã daquela equipe estava dirigindo um carro pelas ruas daquela cidade lá no Oregon, e ela estava com os vidros do carro fechados, o ar-condicionado ligado, e estava também com o som do veículo ligado. E uma ambulância veio atrás com uma sirene ligada, e há uma lei nos Estados Unidos que quando um bombeiro, polícia ou ambulância vem soando a sirene, não importa onde você estiver, você tem que parar completamente o carro, tirar para o lado da rua e dar o máximo de passagem para aqueles veículos oficiais. Mas ela não ouviu o som da sirene. Ela não ouviu que havia uma situação emergente, uma situação muito importante acontecendo ali. E um policial viu que ela não parou, ele a abordou, deu uma nota para ela e mandou que ela fosse depois na corte se explicar. Mas ela não fez aquilo porque ela tinha uma intenção de desobedecer, mas havia obstáculos que estavam impedindo-a de ouvir o som de uma mensagem muito importante. A vida de alguém estava em risco naquele veículo, naquela ambulância que ia passando. E quando nós lemos aqui esse texto de Lucas capítulo 8, nós estamos dando uma sequência às mensagens que nós iniciamos desde janeiro, primeiro domingo de janeiro, sobre ouvir a voz de Deus. No domingo retrasado nós falamos ali sobre a parábola do semeador. Lucas, do capítulo 8, dos versos 4 a 21, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador, e nós aprendemos no culto retrasado que quando nós recebemos a palavra com a atitude certa, nós vamos produzir muito fruto. Na sequência, o Senhor Jesus fala uma outra parábola que nós trabalhamos na semana passada, a parábola da lamparina ou da candeia. E nós aprendemos com essa parábola que quando nós ouvimos a palavra de Deus com a atitude certa, mais revelação e entendimento espiritual nos serão concedidos. E aí, queridos, quando Jesus está no meio daquela multidão, entregando esse ensino sobre ouvir a palavra de Deus, de repente chegam a mãe e os irmãos de Jesus. É o que diz aí o nosso texto, a partir do verso 19 até o verso 21. E tentam se aproximar de Jesus, mas não conseguem por causa da multidão, e aí eles vão informar ao Senhor Jesus que ali estão a sua mãe e os seus irmãos,
E o Senhor Jesus faz uso daquela oportunidade, daquele evento que está acontecendo, para ensinar ainda sobre o tema de ouvir. E agora dizer que quem ouve e pratica a sua palavra se aproxima de Deus. Então, amados, esse é o tema da nossa mensagem. Ouvir e praticar nos aproxima do Senhor. Ouvir e praticar nos fará mais próximos do Senhor. Veja o verso 19 comigo, diz: mas não podiam aproximar-se. Sabe, amados, a palavra de Deus nos encoraja na nossa vida cristã, na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus, a nos aproximarmos dele. Nós cantamos aqui: mais perto eu quero subir, mais perto eu quero estar do Senhor. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz a palavra do Senhor: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ou outra versão, a NAA, diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Aqui tem uma exortação muito clara para mim e para você, para nos aproximarmos de Deus. Você pode dizer aí para o seu irmão que está ao seu lado: você precisa se aproximar de Deus. Amém. E como é que nós nos aproximamos de Deus? Uma das formas de nos aproximarmos de Deus é buscando ouvir a sua voz. Tudo isso que nós temos trabalhado nesses últimos 5 domingos. E quando nós vemos esse texto, esse episódio aqui, que a mãe e os irmãos de Jesus chegam até ali onde ele estava, ensinando sobre o tema de ouvir, tentam se aproximar dele, mas não conseguem. Nós aprendemos então aqui que existem obstáculos à nossa aproximação de Deus. É claro que no caso da mãe de Jesus e dos discípulos, o obstáculo era um obstáculo físico, que estava atrapalhando aquela aproximação, vamos dizer assim, geográfica ou física dele, por conta da multidão, porque onde Jesus ia sempre havia uma multidão que o cercava, e ali o acesso até ele, próximo a ele, se tornava difícil. Mas eu queria falar com vocês que há obstáculos à nossa aproximação espiritual, ao nosso relacionamento com Deus. Isaías, profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, olha o que diz a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59, 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem o quê? Separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Olha que declaração, que exortação que Isaías está dizendo, que os pecados, as iniquidades, aquilo que nós praticamos que é contra a vontade do Senhor, tem um poder de nos afastar, de impedir a nossa aproximação do Senhor, de nos atrapalhar de ouvir a voz de Deus. E não somente isso, mas atrapalha a nossa oração de ser ouvida pelo Senhor. Não que o Senhor seja surdo, como diz aqui Isaías, o Senhor não está surdo. Ele até ouve, mas ele não vai responder, por causa do pecado e da iniquidade. E ao longo desses domingos, queridos, nós estivemos falando sobre algumas atitudes pecaminosas do coração, que representam obstáculos. Como Isaías está falando aqui, nós falamos nos domingos anteriores sobre o desinteresse, a falta de atenção, a falta de valor, de honra à palavra de Deus. Às vezes a gente está aqui nesse lugar, pregando a palavra de Deus, nós vemos pessoas se movimentando, levantando para ir tomar café, levantando para ir para o banheiro, olhando no celular, conversando um com o outro, distraído, às vezes pensando em coisas fora daquilo que está acontecendo. Isso é ouvir com desinteresse, isso atrapalha a sua aproximação de Deus.
Nós falamos sobre ouvir com interesse egoísta, pensando só no seu benefício próprio. Nós falamos sobre a atitude de orgulho. Nós falamos sobre desprezo pela palavra. Nós falamos sobre a desobediência, ouvir, mas não estar disposto a seguir aquilo que Jesus fala. Nós falamos sobre ter um coração dividido, que ora quer servir ao Senhor, mas ora está sendo atraído pelos apelos desse mundo, pelo apelo da riqueza e dos prazeres. Nós falamos sobre a atitude de incredulidade, de não crer que aquilo que Deus está falando é a verdade e vai se cumprir. Todas essas atitudes e tantas outras que são chamadas de pecado pelo profeta Isaías, nos atrapalham de nos aproximar de Deus. E é o próprio Isaías também, queridos, que vai denunciar que havia pessoas que queriam se aproximar de Deus através do que falavam, mas o coração estava distante. Jesus vai citar as palavras de Isaías. Isaías capítulo 29, verso 13. O Senhor disse: este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados pelos homens. Então Isaías 29:13 está trazendo aqui uma denúncia, que é possível de repente a gente estar cumprindo um protocolo religioso, de vir à igreja, de participar de programações religiosas, mas o nosso coração está longe. O que significa um coração longe? Significa uma religiosidade, uma aparência de vida piedosa, uma aparência de vida próxima ao Senhor, mas a atitude do coração, de quebrantamento, de humildade, de submissão à vontade de Deus, não acontece. Então nós estamos aqui conversando nessa manhã sobre se aproximar de Deus. Você quer estar mais próximo do Senhor? Você quer ser íntimo do Senhor? O ouvir faz parte desse processo. Então, há obstáculos que atrapalham a nossa aproximação de Deus. Eu queria te perguntar, o que pode estar atrapalhando a sua aproximação do Senhor? O que pode estar atrapalhando você de desfrutar de uma intimidade, de um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor? Reflita aí, pense nesse momento. Quais são os elementos do seu dia a dia que te distraem, que de repente apelam ao seu coração para que você dê mais atenção àquelas coisas em vez de investir no seu relacionamento com Deus? Pode ser o excesso de atenção a um lazer, a um hobby, a um jogo, sei lá, as redes sociais, a televisão, a uma pessoa, ao trabalho, a tantas coisas. Mas pode haver muitas situações aí ocultas no porão da sua alma, que estão sendo obstáculos para que você se aproxime de Deus. E nós precisamos refletir sobre isso todos os dias. O que está me impedindo de me aproximar de Deus? Segunda lição que nós aprendemos com esse evento é que o princípio de honra é baseado no ouvir e praticar. Veja aí comigo o verso 20 de Lucas 8. Eles lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Então veja, Jesus estava cercado de um grupo muito grande de pessoas. Pessoas de diferentes lugares, pessoas com diferentes níveis de relacionamento. Ele tinha ali os seus discípulos, ele tinha as pessoas ali daquela localidade onde ele estava, outros que vieram de longe para ouvi-lo. Havia um público bem heterogêneo, mas de repente chegam ali a mãe e os irmãos de Jesus. E quando as pessoas tomam conhecimento de quem chegou ali,
automaticamente elas pensaram, essas pessoas são muito importantes para Jesus. Essas pessoas são pessoas muito próximas a Jesus, então nós temos que anunciar, nós temos que cuidar dessas pessoas, nós temos que dar uma atenção especial. Sabe, queridos, no mundo, quando alguém é importante, automaticamente os familiares daquela pessoa acabam pegando uma carona nessa importância e passam a ser honrados também. Às vezes as pessoas a nossa tendência é de bajular aqueles que são próximos de alguém que nós valorizamos. Mas aí Jesus, nesse momento, ele vai trazer um ensino, que o padrão, o referencial dele é diferente, o referencial de honra que Jesus nos ensina aqui, não está ligado ao grau de relacionamento consanguíneo, ou de parentesco que a pessoa tenha, mas à disposição que a pessoa tem de ouvir e obedecer a Deus. Lembra que nós falamos no domingo passado sobre o pequeno Samuel, que cresceu na casa de Deus, ouvindo a voz do Senhor? Então Samuel era esse homem de Deus, que gozava de uma intimidade, que ouvia a voz do Senhor, que era profeta, e que diz que a palavra do Senhor foi entregue a Samuel, e nenhuma das suas palavras caiu por terra. E Samuel, como primeiro juiz, como profeta que conduziu a nação de Israel, que julgou a nação de Israel, quando ele chega no final da sua vida, abra aí comigo em 1 Samuel, capítulo 8, versos 1 a 5. 1 Samuel, capítulo 8, versos 1 a 5. Olha o que aconteceu com Samuel, aquele homem de Deus, no final da sua vida. Diz assim: quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel, preste atenção nisso, não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece com todas as nações. O que aconteceu aqui, queridos? Os filhos de Samuel não puderam ser honrados como pessoas íntimas de Deus, como pessoas próximas do Senhor, porque não andaram nos caminhos de Samuel, seu pai. Porque não temiam a Deus, porque não tinham o respeito, a reverência, o compromisso com a obediência como seu pai tinha. E Deus, diante desse apelo aqui do povo, para que eles não permanecessem, não rejeitou isso. O Senhor não tem compromisso de honrar ninguém pelo grau de parentesco. O Senhor nos honra pelo grau do nosso temor, reverência e obediência e submissão a Ele. É isso que o texto nos ensina. Então essas pessoas foram falar para Jesus: olha, Jesus, chegou aqui alguém que é muito especial, a tua mãe e os teus irmãos. Há um outro texto, Lucas capítulo 11, você pode acompanhar a partir do verso 27. Houve uma outra situação que também quiseram honrar alguém que era parente de Jesus, e veja a resposta que Jesus dá. No caso aqui, a mãe de Jesus. Aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vejam, queridos, eu sei que muitas vezes aí a Igreja Católica, ela atribui a Maria, mãe de Jesus, um valor ou uma reverência, vamos dizer assim, que o próprio Jesus não atribuiu. Não que Jesus não honrasse e não amasse a sua mãe, e não que Maria não tenha sido uma mulher
piedosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher bem-aventurada, como o próprio anjo Gabriel falou. Mas o Senhor Jesus, diante da exclamação ou da sugestão de alguém dizer, olha, essa mulher deve ser mais exaltada do que qualquer outra pessoa, porque ela te amamentou, porque o ventre dela te concebeu. Em resposta a esse apelo, Jesus vai dizer, olha, existe algo mais importante do que o seio que me amamentou, o ventre que me concebeu. Mais importante que isso é ouvir a minha palavra e aguardar. Então, Jesus deixa claro aqui, ele não está desprezando a sua mãe, mas ele está dizendo, o grau de honra não pode ser estabelecido pela ligação de parentesco que existe entre as pessoas. O grau de honra é baseado na obediência, no amor e na honra que damos ao Senhor. Salmo 25, 14, o Senhor diz assim, o Senhor confia o seu segredo, escute isso aí, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Uma outra versão diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quando alguém chega e diz assim para você, olha, eu quero te contar um segredo, geralmente está implícito nessa afirmação, que aquela pessoa está considerando você alguém próximo, alguém digno de confiança. Veja, aqui a palavra de Deus diz o segredo do Senhor. Você quer ouvir o Senhor sussurrar um segredo ao teu coração? Um segredo, uma revelação, uma verdade impactante e transformadora? Para que isso aconteça, você tem que se aproximar e alcançar esse lugar de intimidade. E isso vem, como diz aqui o próprio texto, o segredo é para aqueles que o temem. Você sente que tem sido honrado porque é alguém próximo de Deus? Não pense que você vai pegar carona na intimidade de alguém que tem um relacionamento profundo com Deus. Ah, eu vou ficar junto do pastor André porque ele é um homem de Deus e assim também eu vou ser honrado. Não acontece assim, meu irmão. Para que eu seja honrado, eu preciso temer e desenvolver esse relacionamento, essa aproximação do Senhor. E ninguém vai pegar carona nisso. Você precisa fazer a sua parte e desenvolver o seu relacionamento com Deus. Terceira lição que nós aprendemos aí com esse episódio é que nossa proximidade, a nossa intimidade está ligada ao ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, amados, proximidade, além do sentido de distância geográfica, ela tem também o sentido de intimidade. Quando a gente diz que alguém é próximo de uma pessoa, estamos dizendo que essa pessoa é chegada, essa pessoa é íntima do outro. Então, as pessoas consideradas mais próximas de Jesus chegaram, sua mãe e seus irmãos, e desejavam vê-lo, e anunciaram-no a Jesus. Então ele aproveita aquela circunstância para ensinar o verdadeiro conceito de proximidade, de intimidade, de comunhão com Deus. Veja comigo o verso 21, Lucas 8, 21. Jesus, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A mãe de Jesus chegou com os irmãos e anunciaram a ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão aqui. Ele falou, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amados, a família, via de regra, é o relacionamento mais próximo que nós temos na terra. Porém, Jesus está dizendo que é possível atingirmos um nível ainda mais profundo ou mais íntimo de relacionamento do que o que ele tinha com a própria família. Basta que nós ouçamos e obedeçamos a sua voz. É por isso que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 14, a partir do verso 26, ele vai dizer assim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui é um chamado para um nível de intimidade maior.
maior do que os relacionamentos familiares, consanguíneos. Jesus está nos chamando para um nível de relacionamento e de intimidade que deve superar, que deve ir além disso, que acontece através de ouvir e praticar a sua palavra. Portanto, quanto mais ouço e mais obedeço, mais íntimo me torno. Vamos repetir essa frase? Quanto mais ouço, quanto mais obedeço, mais íntimo me torno do Senhor. Queridos, crescer na aproximação e na intimidade com Deus é um processo. A história do relacionamento de Deus com Moisés começa com o Senhor dizendo lá em Êxodo capítulo 3, verso 5, dizendo para Moisés: Moisés, não se aproxime. Porque Moisés viu aquela sarça ardendo e queria chegar lá. Ele falou: não se aproxime. Esse lugar é uma terra santa. Tira as sandálias do teu pé. Ou seja, você precisa ter uma atitude correta. Você precisa estar com o coração posicionado corretamente para você se aproximar de Deus. Mas embora a vida de Moisés, o relacionamento dele com Deus começou assim, ouvindo essa frase, não se aproxime. No final da vida de Moisés, o que é declarado sobre a vida dele? Deuteronômio 34:10. Diz assim: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Isso significa proximidade, intimidade, comunhão. Então a gente vê uma trajetória de crescimento na intimidade e na comunhão que foi sendo desenvolvida à medida que Moisés ouvia, se submetia a Deus e obedecia. Isso está disponível para cada um de nós. Todos nós podemos crescer nessa intimidade. João 14:21, Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja o que Jesus está dizendo: aquele que me ama, aquele que ouve a minha palavra. Porque ele vai dizer assim: quem ouve, quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ele diz assim, também será amado de meu Pai, eu também o amarei. E olha o que Jesus fala: eu me manifestarei. Essa palavra manifestar aqui, queridos, é a palavra grega emphanizo, significa exibir à vista, mostrar-se, aparecer, tornar conhecido. Jesus está dizendo: olha, quem me amar, quem ouve as minhas palavras, quem obedece em amor aquilo que eu estou orientando, essa pessoa eu darei uma revelação mais profunda de quem eu sou. Eu me manifestarei, eu me revelarei, eu me tornarei conhecido a ela. Aí nós vamos encontrar aquele episódio quando Jesus, ele chama pessoas mais próximas dele, dos discípulos, dos 12 que tinham ali, dos apóstolos. 3 eram mais chegados, eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. E Jesus os leva até um monte conhecido como Monte da Transfiguração. Enquanto ele está ali, algo tremendo acontece, porque o texto bíblico, Mateus capítulo 17, que narra esse episódio, vai dizer que Jesus os levou em particular, ou seja, no privado, num lugar íntimo, num lugar mais próximo. Não é qualquer um que entra naquele lugar. Jesus tinha trazido esses discípulos para um lugar diferenciado em termos de comunhão, de proximidade. E quando ele está ali, algo sobrenatural acontece. Diz que o Senhor Jesus é transfigurado. A palavra ali é metamorfose, a palavra grega. Ele mudou a forma diante dos discípulos. O seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes eram resplandecentes. É a mesma visão que João depois vai ter mais tarde, quando ele vê o rosto do Senhor brilhando como o sol lá na ilha de Pátimos. Queridos, de todas as pessoas que viram a Jesus, pouquíssimas, somente as mais íntimas, viram Jesus de uma forma gloriosa como esses 3 aqui viram. E ali, enquanto Moisés e Elias se apresentam e conversam com Jesus, Pedro diz: olha, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos ficar por aqui. E quando Pedro está falando, sem saber direito o que está falando, diz que uma voz, do meio da nuvem, falou, dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem me agrado.
escutem o que ele diz. Olha o próprio Deus falando para os discípulos de Jesus. A voz de Deus sendo ouvida. Irmãos, isso é tão precioso, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Eles ouvem a voz de Deus dizendo: esse aí é o meu filho amado. Por que Jesus foi chamado pelo Pai de filho amado? Lembra que Jesus falou? Quem ama, guarda os mandamentos, faz a vontade do Pai. Então, o Pai estava dizendo: olha, Ele é amado porque Ele faz toda a minha vontade. Portanto, ouçam-no, ouçam o que Ele tem a dizer. É como se o próprio Deus Pai estivesse dizendo para os discípulos: olha, vocês também querem aprender a me ouvir, a me agradar, a fazer a minha vontade. Está aí com vocês aquele que entende tudo do assunto. Aprendam com ele, ouçam o que ele tem a dizer, e vocês vão se tornar íntimos, próximos de mim, assim como ele é. Queria te perguntar o quanto você tem buscado ouvir o Senhor para se aproximar dele. O quanto esse tema, preste atenção, o quanto o tema de ouvir ao Senhor é uma prioridade na tua vida. O quanto você medita, reflete, busca, deseja, ora, clama a Deus, se debruça sobre a palavra de Deus, se consagra, faz um jejum, busca, se retira e busca crescer nessa intimidade. Cabe a você. A dinâmica que Tiago fala lá é: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você precisa dar o primeiro passo. O Senhor está esperando que eu e você tomemos a iniciativa de crescer numa intimidade com Ele. Eu queria concluir essa mensagem, queridos, dizendo que nós precisamos vencer aqueles obstáculos que às vezes estão ali ocultos no nosso coração, nos impedindo de ouvir a voz de Deus e crescer numa intimidade com Ele. Nós precisamos confessar esses pecados, nos arrepender e abandoná-los se quisermos desfrutar de uma intimidade com o Senhor. Segundo lugar, quanto mais nós ouvirmos e praticarmos, mais próximos e íntimos nós nos tornaremos do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé e te dar a oportunidade de você responder ao Senhor essa mensagem. Eu creio que o Espírito de Deus está falando com a sua igreja. Eu creio que o Espírito de Deus está revelando algo para a igreja. Eu creio que o Espírito Santo está expressando a vontade do Pai, o desejo do coração de Deus. Que desejo é esse? Atenção, irmãos, qual é esse desejo? Intimidade com você. O Senhor está te chamando para um relacionamento mais íntimo. O Senhor está te chamando para entrar em águas mais profundas. O Senhor está te chamando para sair do campo da religiosidade e entrar no campo da intimidade, da comunhão profunda com o Pai. Você quer isso para a sua vida? Você deseja isso? Feche os seus olhos aí, comece a falar com o Pai. Comece a dizer: Senhor, eu me arrependo dessas situações no meu coração que tem atrapalhado a minha capacidade de ouvir a Tua voz, de ter uma intimidade, uma comunhão contigo. Senhor, eu me arrependo pelas vezes que ouvi e não pratiquei. Senhor, eu me arrependo por ter vivido uma vida distante do Senhor. Eu tenho dado atenção a tantas coisas, aos meus interesses particulares, aos meus hobbies, às minhas distrações, aos meus relacionamentos, mas eu tenho dedicado tão pouco a uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Mas nessa manhã eu entendo que o Teu Espírito está me chamando para esse lugar de profundidade, de intimidade, Senhor. Isso só vai acontecer quando houver uma disposição no meu coração de ouvir a Tua voz e de praticar aquilo que o Senhor diz. Então eu serei considerado tão íntimo do Senhor, Pai. Assim como Jesus e seus irmãos, assim como a mãe de Jesus e seus irmãos eram relacionamentos tão próximos dele. Nós aprendemos, Pai, sobre a importância
Queremos ser honrados, Senhor Deus, não simplesmente por estarmos na igreja, mas porque temos um relacionamento profundo com o Senhor. E Pai, como pastor dessa igreja, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, orar para que seja despertado no coração deles uma paixão, um desejo, uma gana, Senhor, um empenho, uma determinação, Senhor, uma compreensão daquilo que existe de mais precioso e valioso, que é o relacionamento com o Senhor. Pai, nos livre de todo esfriamento espiritual, de todo distanciamento do Senhor. Nós não queremos te acompanhar à distância, nós queremos estar no particular com o Senhor, ouvindo os teus segredos, o teu sussurro, a batida do teu coração, ouvindo a tua voz, cumprindo a tua vontade, Senhor, e perseguindo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos crescer nessa intimidade, nessa maturidade. Precisamos, Espírito de Deus, nos ajude. Desperta a tua igreja, Senhor. Abre os nossos olhos, livra-nos de toda distração. A ti nós damos toda a honra, glória e louvor e te agradecemos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.